A jornada de João, um jovem sonhador, estava apenas começando. Com 17 anos, a inquietação que sentia ao ver o rio de sua infância definhar se transformou em ação. Ele não podia mais esperar que outros tomassem a frente. A mudança, ele decidiu, começaria com suas próprias mãos. Ele chamou seus amigos mais próximos, aqueles que compartilhavam suas tardes de futebol e seus sonhos juvenis. Apresentou a eles um plano que parecia ao mesmo tempo simples e audacioso. Vamos plantar árvores. Vamos devolver a vida às margens do nosso rio. A primeira reação foi um misto de surpresa e ceticismo. Plantar árvores? Por quê? O rio já estava perdido, diziam alguns, mas João, com seus olhos amendoados brilhando de convicção, pintou um quadro diferente. Ele não falava de um projeto grandioso, mas de um primeiro passo. Ele descreveu o som das folhas ao vento, a sombra fresca nos dias de calor, o retorno dos pássaros que haviam silenciado. Sua paixão era contagiante. Um a um, os amigos concordaram, movidos mais pela lealdade a João do que pela crença no projeto. O primeiro dia foi desafiador. Armados com pás velhas e algumas mudas conseguidas com um agricultor local, eles chegaram à margem desolada. A terra era dura e seca, um testemunho do abandono. O sol castigava. Para os moradores que passavam, aquela cena era no mínimo estranha. Um grupo de adolescentes, suando sob o sol, cavando buracos onde nada parecia poder crescer. Sussurros e olhares de desconfiança os acompanhavam. Perda de tempo, murmurava um. Coisa de jovem que não tem o que fazer, dizia outro. João sentia o peso daqueles olhares, mas não se deixava abalar. Ele se concentrava na tarefa, no som da pá cortando a terra, na sensação da raiz da pequena muda em suas mãos. Cada buraco cavado era uma promessa. Cada muda plantada era um ato de fé. Ele ensinava aos amigos, com uma paciência surpreendente, a forma correta de preparar o solo, de posicionar a planta, de regar com a pouca água que traziam em baldes. Seu corpo moreno, já acostumado com o sol, movia-se com uma determinação que inspirava respeito. Ao final do primeiro dia, exaustos e cobertos de poeira, eles olharam para a pequena fileira de mudas frágeis. Eram apenas 20 pequenos pontos verdes em meio a um vasto mar de terra marrom. Parecia insignificante, quase invisível, mas para João e seus amigos era uma vitória. Era a prova de que era possível. Eles não haviam salvado o rio, mas haviam plantado esperança. Nos dias seguintes, a cena se repetiu. O pequeno grupo voltava ao rio, firme em seu propósito. A notícia começou a se espalhar pela cidade. O que inicialmente era visto com desconfiança, começou a despertar curiosidade. As pessoas paravam não mais para julgar, mas para observar. Um dia, uma menina pequena, segurando a mão da mãe, aproximou-se timidamente. "Posso ajudar a plantar uma?" Ela perguntou com uma voz fininha. João sorriu, um sorriso largo e genuíno que iluminou seu rosto cansado. Ele se ajoelhou, entregou a ela uma mudinha e, com cuidado, guiou suas pequenas mãos. Aquele momento foi um ponto de virada. A inocência daquela criança quebrou a barreira da indiferença dos adultos. A mãe da menina, vendo a alegria nos olhos da filha, pegou uma pá e começou a ajudar. Logo, outros se juntaram. Primeiro as crianças, atraídas pela novidade, pela chance de brincar com a terra e a água. Depois, seus pais, contagiados pelo entusiasmo dos filhos e pela perseverança daquele grupo de jovens. Aos poucos, os idosos da cidade, aqueles que guardavam na memória um rio cheio e vibrante, também se aproximaram. Eles traziam não apenas paz, mas histórias. Compartilhavam lembranças de como era pescar ali, de como a água era limpa, de como as árvores eram frondosas. O que começou como a iniciativa de um garoto de 17 anos e um punhado de amigos havia se transformado em um movimento. As margens do rio, antes silenciosas e abandonadas, agora ecoavam com o som de risadas, conversas e o trabalho coletivo de uma comunidade que redescobria seu poder. As tardes não eram mais sobre o que havia sido perdido, mas sobre o que estava sendo construído. João, no centro de tudo,
Era um líder improvável. Ele não dava ordens, ele convidava. Ele não discursava, ele agia. Sua liderança vinha do exemplo, da sua dedicação incansável. Ele estava lá todos os dias, fosse sob o sol forte ou sob a garoa fina. Ele conhecia cada trecho da margem, cada tipo de solo, cada muda que havia sido plantada. Ele conversava com todos, ouvia as histórias dos mais velhos, incentivava as ideias dos mais novos. As primeiras mudas, aquelas plantadas no primeiro dia, começaram a brotar. Pequenas folhas novas, de um verde vibrante, surgiram desafiando a secura do solo. Cada novo broto era comemorado como uma grande conquista. Eles eram a prova viva de que o esforço não era em vão. Eram um símbolo do renascimento, não apenas do rio, mas do espírito daquela comunidade. As pessoas começaram a trazer suas próprias mudas. Um trazia uma muda de ipê, prometendo flores coloridas no futuro. Outro trazia uma muda de frutífera, sonhando com os pássaros que viriam se alimentar. O movimento ganhou vida própria. Grupos se organizavam, revezavam-se para regar as plantas, cuidavam para que nenhuma fosse danificada. A margem do rio se tornou um ponto de encontro, um lugar de orgulho compartilhado. João olhava para tudo aquilo com um sentimento que mal cabia no peito. Seu sonho solitário havia se tornado o sonho de muitos. Ele via as crianças correndo entre as futuras árvores, os adultos trabalhando lado a lado, os idosos sorrindo com um olhar nostálgico e esperançoso. O rio ainda estava longe de ser o que era, mas o processo de cura havia começado. As primeiras mudas fincadas naquela terra seca e rachada eram mais do que simples plantas. Elas simbolizavam o renascimento da esperança. Eram a prova de que a ação, por menor que seja, tem o poder de inspirar, de unir e de transformar. A jornada de João estava longe de terminar, mas aquele capítulo, escrito com suor, terra e união, mostrou que o futuro do rio e da sua cidade estava sendo replantado. Uma muda de cada vez. A esperança finalmente tinha raízes. Se você chegou até aqui, não deixe de curtir e compartilhar essa belíssima história. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá!